Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver agora essa questão aqui, uma questão do Enem, que diz respeito ao movimento, tá, de uma viga e a altura de um determinado ponto até o ponto O. Nós deveremos saber ali qual o gráfico que irá ser gerado. E esse tipo de questão aqui, gente, já foi cobrado aí em Enems anteriores, só que normalmente o que aparecia era o quê? Era uma água com vazão constante, um esguicho, vamos dizer assim, e aí vasilhames com formatos diferentes, e a gente deveria saber qual é a variação da altura ao longo do tempo, tá? A altura da coluna de água. Aqui nós temos uma outra situação que nos exige aí uma análise geométrica, que eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer. Beleza? Vamos lá? Então, vem comigo aqui, ó. Preste atenção primeiramente no enunciado. Diz assim, ó: os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Tá? Então nós temos o guindaste, a viga de aço, tá? Então aqui, ó, ele vai acabar puxando essa viga aqui, ó, verticalmente para cima, e ela vai até atingir essa posição. Aí continua assim, ó. Na figura, o ponto O, que nós temos aqui, ó, tá? Representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão, e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t igual a 0, estágio 1, e finaliza no tempo tf, tempo final, no estágio 3. Então, basicamente é o que, né? Nós temos ali o chão, o guindaste vai começar a puxar a viga verticalmente para cima, faz só esse movimento aqui, e a viga vai indo até ficar na posição vertical. Quando ele fala da projeção ortogonal, o guindaste faz uma sombra no chão, que é um pontinho. Esse é o ponto O. O cabo, né? O cabo do guindaste, a projeção dele, projeção ortogonal, a ideia é sombra, como nós vimos nas aulas teóricas, né? Então a projeção ortogonal é a sombra que faz ali o ponto O. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. Então nós temos aqui, ó, o ponto M e o ponto M. É o ponto médio da viga, tá? O gráfico, agora vem a pergunta. Olhem só. Aqui diz o seguinte, ó. O gráfico que descreve a distância do M ao ponto O em função do tempo, tá? Entre t igual a 0 e o tempo final e abaixo aí nós temos as alternativas. Gente, o que deve ter tido de aluno que começou ali, ó, não estou dizendo que tá errado isso daí, mas começou a imaginar o lápis subindo ali, ó, né? Como é que ficaria essa distância aí? Não está errado, mas eu acho que é difícil fazer essa interpretação dessa forma. Gente, vamos lembrar aqui, ó, a situação de um triângulo retângulo inscrito em uma circunferência. Como é que fica essa posição? Por que triângulo retângulo inscrito em uma circunferência? Eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Vem comigo aqui, ó. Deixa eu descer um pouquinho aqui para você entender a seguinte situação. Nós temos aqui, ó, a viga, isso daqui e isso daqui. Isso daqui, gente, vocês concordam comigo que nada mais é do que um triângulo retângulo? E a distância do M aqui, ó, ao ponto O é este comprimento. Isso daqui, gente, nada mais é do que a mediana, já que sai do vértice e pega o ponto médio no lado oposto. Então, esse segmento aqui, ó, é a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, olha só, primeiramente, vamos pensar aqui, ó, deixa eu descer um pouquinho, uma circunferência, tá? Vou colocar até duas aqui para você compreender bem o raciocínio, tá? Aí nessa circunferência, eu vou traçar aqui, ó, o diâmetro, tá? Ou seja, está passando pelo centro aqui, e vamos formar aqui um triângulo retângulo, tá? Estamos formando um triângulo retângulo,
Aqui assim nós temos então o ângulo reto. E é dessa forma que nós sempre teremos um triângulo retângulo inscrito em uma circunferência. O diâmetro da circunferência sempre será a hipotenusa desse triângulo retângulo, tá bom? Aí, gente, o que significa ali a mediana relativa ao ângulo reto? Este comprimento que está aqui, tá? Este comprimento aqui, gente, reparem que nada mais é do que o raio, que corresponde aqui, ó, corresponde a metade aqui da hipotenusa. Eu desenhei um outro aqui, ó, para você perceber o seguinte, que não importa onde a gente coloque o ângulo reto, não importa, tá? O ângulo reto aqui, ó, ele estará sempre sobre a circunferência, e nessa situação aqui, se eu pegar aqui o centro da circunferência e traçar aqui, ó, a mediana, nós veremos novamente que essa mediana nada mais é do que o raio da circunferência, e aqui nós vamos ter o raio, e aqui nós vamos ter o raio. Ou seja, gente, não importa se esse triângulo está assim, ou se ele está, vamos imaginar uma situação, ele bem deitado inicialmente, deixa eu descer um pouquinho mais. Inicialmente, vamos imaginar aqui o solo, tá? E aqui nós vamos ter o triângulo inicialmente, ó. Ele bem começando a levantar, vamos dizer assim, tá? Aí nós vamos ter aqui assim, ó, o ângulo de 90 graus, tá? Se nós pegarmos aqui assim, ó, o ponto médio e jogarmos o ponto médio ali, ó, no ângulo de 90 graus, nós vamos ter aqui o que, gente? Nós vamos ter novamente a mediana. E isso aqui, de acordo com o que a gente viu aqui em cima, nada mais é do que o comprimento do raio da circunferência, que será sempre o mesmo. Por quê? Porque o diâmetro da circunferência, gente, o diâmetro da circunferência, ele nada mais é do que o comprimento da viga. Então nós vamos trabalhando ali diferentes situações, vou repetir, ó, nós estamos trabalhando diferentes situações de triângulos retângulos, cuja hipotenusa é o comprimento da barra. Ou seja, nós sempre estaremos pensando na mesma circunferência e a mediana, ou seja, a distância do ponto médio até o vértice do triângulo, que no caso do ângulo reto, que é o ponto O, essa distância é sempre a mesma, que é exatamente a metade do comprimento da barra, ou seja, o raio da circunferência. Então a distância do M ao ponto O é sempre a mesma, ou seja, a distância será uma constante. E esse gráfico aí, gente, nós encontramos aonde? Ó, nós encontramos aqui, ó, na letra A, porque a distância aqui, ó, é sempre a mesma. Beleza? Certinho? Gente, essa análise aí eu achei uma questão difícil, porque a gente tem que trabalhar com essa ideia, não necessariamente desenhar como eu desenhei, ou talvez você não pense exatamente sempre do triângulo retângulo inscrito em uma circunferência, mas lembrar que a configuração barra, cateto e solo é um triângulo retângulo, e o ponto médio da hipotenusa ao ângulo reto é a mediana, e lembrar que a mediana de um triângulo retângulo é sempre a mesma. Quando nós estivermos tratando ali com a mesma hipotenusa, a gente vai entender então que a distância do ponto médio até o ângulo reto é sempre a mesma, caracterizando o gráfico, então, uma linha reta. Considere uma questão complexa por conta de toda essa análise que a gente acabou de fazer. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês, tá? Um abração e até mais.